Boa noite a todos que acompanham a fanpage do Jornal Popular. Nesta noite de sábado, 30 de setembro, a gente está aqui na Arquelau de Almeida Torres, uma das principais vias do município. E há pouco você estava ouvindo o nosso repórter Valdecir Guimarães, que estava lá na Avenida das Araucárias. Hoje a gente decidiu fazer duas lives em sequência em locais distintos da cidade para falar sobre duas mudanças super importantes que vão acontecer no trânsito dessas duas vias. Lá na Avenida das Araucárias, como ele explicou para vocês, a velocidade está sendo alterada de 70 para 60. E aqui na Arquelau de Almeida Torres haverá uma mudança no limite de velocidade de 50 para 60 km por hora. Então, pessoal, hoje, a partir das 0 hora, quando já estaremos em 1º de outubro, o limite de velocidade da Arquelau de Almeida Torres passa de 50 para 60 km por hora. Você eventualmente está nos perguntando, mas por que essa mudança? Essa mudança, pessoal, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, ela é feita com base em análises técnicas que a Secretaria tem aqui nessa região com relação ao número de acidentes. Porém, pessoal, pelo que a gente apurou também, qual que é o objetivo dessa mudança? A Arquelau, embora felizmente ao longo dos últimos meses não tenha havido aqui muitos acidentes nessa via, ela historicamente, principalmente no período noturno, há relatos de pessoas que estariam praticando alguns tipos de racha nessa via. Porém, pessoal, qual que é a única maneira de você controlar velocidade em vias urbanas? É por meio de radares. E, segundo a legislação brasileira, só pode haver monitoramento por radares móveis, que são os radares que os agentes de trânsito utilizam, em vias em que o limite de velocidade é de no máximo 60 km por hora. Então, até hoje, o limite de velocidade aqui na Arquelau de Almeida Torres é de 50 km por hora. Por conta disso, não é possível que os agentes de trânsito do município utilizem os radares móveis para fazer o monitoramento do trânsito. A partir de amanhã, com a via tendo a sua velocidade aumentada para 60 km por hora, vai ser possível que os agentes de trânsito monitorem eletronicamente a velocidade aqui na Arquelau de Almeida Torres. Lembrando, pessoal, que há alguns anos atrás não existia essa regra, né, de que só poderia ser feito o monitoramento por radares em vias com 60 km por hora. A única regra que havia era que essas vias precisavam ter placas indicativas que nela havia monitoramento eletrônico. Porém, uma decisão do governo Jair Bolsonaro alterou o Código Brasileiro de Trânsito, estipulando que o monitoramento só poderia existir em vias em que o limite de velocidade fosse de 60 km por hora. Então, por exemplo, aqui na Arquelau, sendo 50 km por hora, não pode haver monitoramento por via. Agora que vai ser 60 km por hora, os agentes de trânsito da prefeitura vão poder monitorar a velocidade por meio dos radares móveis. Eu dei uma olhada aqui pela Arquelau, apesar da chuvinha, eu estava dando uma volta aqui e vi que a prefeitura ainda, o departamento de trânsito do município ainda não fez a alteração das placas indicativas em alguns pontos. Aqui para cima ainda está 50 km por hora. Muito possivelmente por conta da chuva não deu para alterar todas as placas, mas pelo que eu estou vendo, ali para baixo, eu estou descendo a Arquelau aqui, estou bem aqui perto do Boteco Araucária, e pelo que eu vi ali na esquina com a Júlia Tereza Bini, Arquelau de Almeida Torres com Júlia Tereza Bini, já está alterada a placa. Vou cruzar a rua, aproveitar que o movimento está baixo, para tentar chegar para vocês, para mostrar. Então, olha só, descendo a Arquelau de Almeida Torres aqui, obviamente com todos os cuidados necessários. A gente já vê ali, não sei se vocês estão visualizando, eu já estou visualizando, que aqui na esquina com a Júlia Tereza Bini, Arquelau de Almeida Torres, esquina com a Júlia Tereza Bini, já tem uma placa fazendo a indicação de que que a velocidade passa a ser de 60 km por hora. Ao ser de 60 km por hora, veja que essa nova placa que a prefeitura colocou, ela já tem a informação
de que essa via vai passar a ser monitorada eletronicamente. A partir do momento que ela faz a informação de que tomar cuidado para não escorregar nas belíssimas florzinhas dos ipês amarelos aqui da Arquelau, né? Que esse aqui vira um sabão. Então, pessoal, olha só, aqui já tem a placa. Não sei se está dando para visualizar. Vou tomar um cuidado aqui para atravessar. Mas aqui ó, já tem a placa indicativa de 60 km por hora. Então hoje o decreto já está a indicativa, ó, 60 km por hora com fiscalização eletrônica. Tomado esse cuidado, né, que a Secretaria Municipal de Urbanismo já tomou, já é possível que a partir de amanhã os agentes de trânsito do município façam o monitoramento por meio dos radares eletrônicos. Lembrando, pessoal, que obviamente sempre tem aquelas discussões, aquele tipo de informação, né, aquelas conversas, isso é para alimentar a indústria da multa, tal e tudo mais. Obviamente você pode ou não pode, você tem o direito de discordar do modo como o município, como a autoridade de trânsito municipal faz a gestão de suas vias. Porém, sempre é bom lembrar que não é essa placa que multa e que não é o radar que multa. O que multa é a sua velocidade. Então, se você estiver abaixo de 60 km por hora, não tem perigo nenhum, você jamais vai ser multado. Agora, se você estiver acima de 60 km por hora e for flagrado pelos radares móveis, daí não adianta botar a culpa no radar móvel, porque quem recebeu a multa, quem te deu a multa, não foi o radar, foi você que recebeu, porque estava andando acima do limite de velocidade. Então, pessoal, fica aí o alerta para vocês, como o Valdecir também explicou lá na Avenida das Araucárias, hoje, a partir da meia-noite, então já vai ser amanhã, claro, né? Alteração no limite de velocidade de duas vias bem importantes aqui da região de Araucária. Uma dessas vias é a Avenida das Araucárias e a outra é aqui a Arquelau de Almeida Torres, que eu estou aqui neste momento. E é bem importante também lembrar que aqui em Araucária, pessoal, existem apenas 3 vias em que os radares, a partir de amanhã, vão existir em Araucária todo, em todo o perímetro urbano de Araucária, apenas 3 vias em que pode haver monitoramento, fiscalização eletrônica. É a Manuel Ribas, que o limite de velocidade é 60 por hora, é a Avenida das Araucárias, que o limite de velocidade passou a ser de 60 km por hora, e é aqui na Arquelau que o limite de velocidade passa a ser também de 60 km por hora. Fora essas vias do perímetro urbano, apenas as estradas rurais da cidade, que tem limite de 60 km por hora, também podem ser monitoradas pelos radares eletrônicos. Então, pessoal, fica aí o alerta, não vai dar para dizer que era por falta de aviso, não vai dar para dizer que as vias não estavam identificadas, porque elas estão sim identificadas, porque a sinalização de trânsito de Araucária, você pode falar o que quiser, mas a sinalização de trânsito de Araucária é muito bem feita, dá para a gente dar uma olhadinha aqui nas faixas indicativas, todas muito claras, placa de trânsito existe em vários locais ao longo da via e também iluminação é o que não falta nessa cidade, então não tem como dizer, não enxerguei a placa porque estava escuro. Isso não é desculpa em Araucária, minha gente. Você pode estar lá em Curitiba e falar que estava muito escuro, que não teve iluminação, que você não enxergou a placa. Mas em Araucária, dizer que não tem iluminação, não, você está de conversa fiada. Então, pessoal, fica aí a orientação que a gente faz para vocês nessa noite, mais ou menos chuvosa, de sábado, que a partir da 0 hora de hoje, as vias Arquelau de Almeida Torres e Avenida das Araucárias têm novo limite de velocidade. Lá na Avenida das Araucárias, a velocidade foi reduzida de 70 para 60 por hora e aqui na Arquelau de Almeida Torres a velocidade passa a ser o máximo dela de 60 km por hora. E a partir do momento que passa a ser 60 km por hora, essas vias já podem ser monitoradas eletronicamente pelo Departamento de Trânsito do município. Eu acabei de achar uma outra placa aqui, ó. Aqui também eles já alteraram, pessoal, está 60 km por hora. Daí você eventualmente está vendo essa placa e está falando, olha, nessa placa aí não está dizendo fiscalização eletrônica. Mas assim, a via tem que estar identificada, não quer dizer que todas as placas tenham que estar com um indicativo de fiscalização eletrônica. Então, pessoal, live rápida para fazer
para vocês aí essa explicação de que essas duas importantes vias de Araucária agora estão com nova limite de velocidade. E aproveitando o ensejo, não se esqueçam, pessoal, amanhã, 1º de outubro, tem eleição dos conselheiros tutelares aqui do município de Araucária. A partir das 8 da manhã até às 17 horas vai haver aí o processo eleitoral para a escolha dos conselheiros tutelares. Todos os eleitores do município de Araucária podem participar desse processo eleitoral. Não é só podem, devem participar, escolher o seu candidato, ir até o local de votação. São 2 locais de votação em Araucária, na Escola Municipal Ibrahim Mansur e também na escola, no Colégio Estadual Professor Júlio Chimansky. Dá uma olhadinha atrás do seu título, lá na seção do seu título, veja qual é o número da sua seção. Com este número, você acessa o site do Jornal Popular lá, ou popularpr.com.br, pega a matéria lá, que a gente fala sobre a eleição, e nessa matéria tem lá em qual local você deve votar, qual é a tua seção e em qual local você deve votar. Estou cruzando aqui mais uma rua com a Maria de Lourdes Graboski, aqui onde tem o Campai, e aqui já tem uma outra placa também. Essa placa aqui, ó, já foi alterada, ó, já está em 60 por hora. Ó. Já está em 60 e o indicativo de fiscalização eletrônica. Estou chegando quase aqui na pracinha do Tairá e vocês viram que já as placas já estão alteradas, então vamos tomar cuidado, vamos, não é que... vou tentar atravessar aqui para mostrar e já vou começar a subir porque eu andei demais. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui na Arquelau, pessoal, já está aí as alterações feitas e a informação para vocês de que a partir da 0 hora de hoje o limite de velocidade aqui é de 60 km por hora e o monitoramento vai ser feito por meio dos radares móveis dos agentes de trânsito da prefeitura. Temos que ter muita educação no trânsito, muito cuidado com o trânsito. A gente sabe que a Arquelau, há alguns anos, lá em abril de 2020, foi palco de um acidente brutal que matou os irmãos Ribinskis. Isso que eu estou lembrando só deste caso, mas foram outros óbitos registrados aqui por conta de excesso de velocidade. Naquela ocasião, havia 2 carros que estariam participando de uma espécie de racha, estavam com quilometragem comprovadamente por meio de perícia acima de 50, que era o limite. A quilometragem lá era 130 km por hora. Então a velocidade mata, pessoal. Então vamos tomar cuidado, vamos respeitar os limites de velocidade, que não tem perigo de ninguém ser multado. A partir da meia-noite, limite de velocidade então aqui na Arquelau de Almeida Torres, passando para 60 km por hora. 3 ruas em Araucária podem ser, a partir da 0 hora de hoje, fiscalizadas eletronicamente por meio de radares móveis. Arquelau de Almeida Torres, Avenida Manuel Ribas e a Avenida das Araucárias, além de todas as vias rurais do município que tem lá seu limite de 60 km por hora. Fica aí o convite para você compartilhar essa live com os seus amigos, no grupo da família. Fica também o convite para você salvar o número 3614-2500. É um WhatsApp aqui do Jornal Popular. Por meio desse WhatsApp, você pode nos sugerir matéria, você pode nos trazer informações com relação a acidentes de trânsito, para que a gente possa fazer o acompanhamento e o registro. Você pode até mandar aquele bom dia lá que a gente responde para vocês. Não há ainda, pessoal, eu vi aqui, teve uma pergunta, não há ainda previsão para que sejam instalados radares fixos no município. Existe um estudo da Prefeitura de Araucária para que fossem instalados esses radares. Porém, existem algumas adequações em termos de legislação que estariam inviabilizando a concorrência desse tipo de contratação. E é por isso que até hoje a Prefeitura ainda não conseguiu concluir
essa licitação para os radares fixos. Então, a alternativa são os radares móveis, que são alugados aí pela prefeitura. A prefeitura tem 2 ou 3 agora, não quero falar besteira, mas são 2 ou 3 radares móveis, periciados, lacrados, né, obviamente, auditados ali pelo Inmetro, e que garantem que a velocidade registrada é legítima, é aquela velocidade. Então não vai adiantar questionar e dizer que o radar estava com algum erro, alguma coisa assim. Então esses radares são operados pelos agentes de trânsito, que ficam ali, posicionam ele num canto da rua e registram a velocidade. Basicamente eram essas informações que a gente tinha para trazer para vocês. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em araucária.